Olá a todos e a todas, eu me chamo Gilberto e hoje estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de redes de computadores, ministrada pelo professor Gleison de Oliveira Medeiros, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, onde eu sou aluno do curso Bacharelado em Sistemas de Informação, turma 2014. Esse trabalho é intitulado Implementação de um servidor Firewall com IP Tables e um ambiente de rede virtualizado, onde fora proposto para a minha equipe implementar um Firewall utilizando a aplicação NetFilter IP Tables em um ambiente de rede que nós virtualizamos em uma máquina real. Esse trabalho possui como integrantes eu, Gilberto Oliveira, e Jefferson Oliveira. Esse trabalho foi dividido em duas partes. A primeira parte foi apresentada pelo Jefferson, que nela foi introduzido o conceito de Firewall, falado sobre o Firewall IP Tables, e foi apresentado o que seria implementado no nosso trabalho, de maneira um pouco mais generalizada. Já na segunda parte, eu irei apresentar o ambiente virtual que nós utilizamos, irei apresentar o Firewall IP Tables de uma maneira um pouco mais interna, irei apresentar as regras de Firewall que nós definimos, irei fazer algumas considerações e apresentar as referências. Já inicializando o trabalho, que objetiva, ao menos nessa segunda etapa, apresentar o ambiente virtual criado e as regras definidas e implementadas no Firewall IP Tables. Apresentar o funcionamento do Firewall IP Tables. Implementar regras definidas no Firewall por meio de scripts de configuração. Nesse primeiro tópico do objetivo, nós apresentaremos um ambiente virtual criado utilizando o software Oracle VirtualBox. E apresentaremos o funcionamento interno do NetFilter IP Tables. Mostraremos uma configuração básica desse Firewall. E após isso, apresentaremos as regras que foram definidas na nossa topologia, na topologia apresentada. E também definiremos algumas dessas regras aqui durante a apresentação. Antes de iniciar, de adentrarmos mesmo no assunto, são necessários alguns requisitos mínimos que o ouvinte dessa videoaula precisa ter. Ele precisa ter conhecimento em instalação de máquinas virtuais no software Oracle VirtualBox. Você precisa também ter conhecimento básico de Linux em modo texto e Shell Script. Precisa ter conhecimento básico em redes de computadores, especificamente do modelo TCP/IP, que estipula as 5 camadas, aplicação, transporte e rede, enlace física. Os protocolos da camada de aplicação e transporte. Protocolo TCP, protocolo DP, que são da camada de transporte. Protocolo HTTP, HTTPS, DNS. SMTP, POP3, que são protocolos de camada de aplicação, e etc. Todo o conhecimento que é encontrado, principalmente no primeiro capítulo do livro do Kurose, Redes de Computadores e Internet, uma abordagem top-down, que é um dos livros que nós utilizamos como referência, todos os conhecimentos encontrados no primeiro capítulo desse livro são importantes para adentrarmos nessa apresentação do trabalho. Então, os softwares que nós utilizamos o software Oracle VirtualBox, que é um software que foi desenvolvido pela empresa Oracle e que objetiva a criação de máquinas virtuais em uma máquina real. O esquema utilizado pela equipe, que será apresentado posteriormente, ele constitui de 4 máquinas virtuais para clientes e uma máquina virtual para o servidor, que totalizaria 5 máquinas virtuais no total. A máquina virtual do servidor Firewall, ela rodará o sistema operacional Debian, na sua versão mais recente, se eu não me engano, Debian JS,
em modo texto, tá pessoal? É importante isso, deixar em modo texto. E já as máquinas clientes rodarão o Windows 7 Professional na versão trial, a versão de avaliação. Adentrando agora no ambiente virtual, nós criamos aí uma topologia de como faremos essa divisão do nosso ambiente virtual, né? Como será de fato ambientado isso. Nós temos aqui uma topologia básica de Firewall, onde nós temos o nosso servidor Firewall, que vai ser, no nosso caso, a máquina virtual que terá o sistema operacional Debian em modo texto instalado. Esse servidor Firewall ele possui duas interfaces de rede. A interface ETH0, que está ligada à placa de internet da máquina real, ou seja, está ligada à interface de rede da máquina real, que possui acesso à internet, está configurada por meio de DHCP. Nós temos uma outra interface de rede no nosso servidor, que é a interface ETH1, configurada com este endereço IP, e que é a interface da rede interna. Nós temos a interface da rede WAN, da internet, e a interface da rede LAN, que seria a rede interna, que fora criada por meio do VirtualBox. Essa rede interna ela vai conter 4 máquinas virtuais, que, como falado anteriormente, rodam o sistema operacional Windows 7. E essas máquinas virtuais, para fins de dar um ar a mais assim, no trabalho, deixar assim, uma coisa um pouco mais que é encontrado no ambiente real, nós dividimos em duas zonas. Cada zona vai ter o seu intervalo de IPs correspondente àquela zona. Nós dividimos aqui em zonas também os setores, que é o que acontece numa organização real, né? Nós criamos aqui o setor de administração, que corresponde a esse intervalo de IPs, e que por enquanto tem 2 máquinas virtuais para esse setor. Essas 2 máquinas que vocês podem estar acompanhando. E também temos o outro setor, que é o setor de tecnologia da informação, que temos 2 máquinas, cada máquina representada com seu respectivo endereço. O interessante é observar aqui, pessoal, que todas essas máquinas têm como gateway padrão o IP do nosso servidor. Ou seja, nós temos aqui o gateway de todas as máquinas que corresponde ao mesmo IP do servidor Firewall. Isso aqui é uma topologia básica do que representa hoje em dia um servidor Firewall, né? Que o que basicamente ele faz? Ele monitora conexões que entram e saem da rede interna, né? A fim de livrar essa rede interna de eventuais ataques. Ok? Então, o que vamos fazer agora? Dado que já foi apresentada a nossa topologia básica utilizada, nós vamos criar essas 4 máquinas virtuais, instalar em cada uma o seu sistema operacional. Isso aí são coisas que eu não vou estar apresentando aqui porque custa muito tempo, tá pessoal? Tá criando as máquinas virtuais, instalando sistemas operacionais em cada uma. Aqui, por exemplo, essas 4 rodarão o Windows 7 e a máquina do servidor rodará o Debian em modo texto. Isso aí eu posso deixar um vídeo na descrição para vocês, mostrando como instalar os sistemas operacionais nessas máquinas virtuais. O que interessa aqui para a gente nesse momento é a configuração de cada uma dessas máquinas. Ou seja, eu vou mostrar para vocês como foi configurada essas interfaces de rede no servidor e como foi configurada essas interfaces de rede nos clientes. Ok? Então vamos lá, configurar a interface de rede interna em cada máquina virtual. Configurar a rede interna em cada máquina virtual. Configurar as interfaces de rede em cada VM. E testar as configurações com envio de ping. Primeiro vamos configurar a rede interna em cada máquina virtual. Então pessoal, agora nós estamos aqui com o software Oracle VM VirtualBox aberto. E como vocês podem perceber, foram criadas 5 máquinas virtuais, de acordo com aquela topologia apresentada anteriormente. De acordo com essa topologia, nós temos 5 máquinas virtuais, uma para o servidor e as 4 para os clientes. Onde, dessas 4, 2 pertencem à zona da administração
e outras duas pertencem à zona da tecnologia da informação. Qual foi o objetivo de separar por zonas? O objetivo é definir regras de acesso à internet na zona da administração e definir regras de acesso na zona de tecnologia de informação, de forma, por exemplo, que um computador que pertence à zona de tecnologia de informação não poderá acessar um serviço exclusivo de um computador que pertence à zona da administração. Isso também pode ser entendido de maneira inversa. Por exemplo, um computador que pertence à zona de tecnologia de informação vai poder logar por acesso remoto no servidor, uma coisa que o computador da zona de administração não poderá fazer. Uma coisa também que o computador da zona de administração não poderá fazer seria acessar a rede social Facebook. Uma das coisas que nós iremos aí mostrar para vocês como realizar esse bloqueio por meio do firewall. Ok? Então essa foi a ideia de separar em zonas. Voltando aqui para a configuração, vamos configurar a rede interna em cada VM. Então aqui foram criadas 4 máquinas virtuais. Temos aqui a máquina virtual do servidor, que possui DEB instalado, e as outras 4 VMs de clientes. Ok, então, selecionada aqui a máquina virtual do servidor, clicaremos em configurações. Veremos aqui em rede, e aqui nós temos os adaptadores de rede. Adaptador 1, adaptador 2, adaptador 3 e adaptador 4. O que iremos fazer aqui? Iremos habilitar o adaptador de rede 1 e colocá-lo em modo NAT. Ou seja, o que vai acontecer aqui? A minha máquina real vai automaticamente pegar o IP dela e através desse IP vai criar uma outra rede interna. E essa máquina virtual aqui, ela vai ser atribuída com um desses IPs da rede interna. De forma que quando a máquina virtual for acessar a rede, ela vai acessar primeiramente a máquina real vai mascarar o IP da máquina virtual e vai enviar o pacote da máquina virtual para a rede. De forma que a máquina real vai estar fazendo NAT, nesse caso, ou seja, ela vai estar fazendo Network Address Translation, tradução de endereço de rede, ok? E nós temos aqui o primeiro adaptador, que na nossa topologia lá seria o ETH0, e nós temos aqui o segundo adaptador, que é o ETH1. Habilitamos a placa de rede do segundo adaptador e colocamos ele como rede interna, especificamos aqui o nome da rede interna, ou seja, Intnet. Desse modo, o software Oracle VirtualBox criará uma rede interna e colocará esta máquina virtual como sendo integrante desta rede interna. Uma coisa interessante de vocês estarem fazendo, porque cada adaptador de rede ele possui o endereço da camada de enlace, possui o endereço MAC. Então é interessante que vocês estejam resetando o endereço MAC cada vez que vocês criam um endereço de rede. Porque cada vez que vocês habilitam uma placa de rede, porque esse MAC ele tem que ser único. Ele tem que ser único em toda a minha topologia, certo? Ok, a VM1 aqui já está configurada. Primeiro adaptador como NAT, segundo adaptador como rede interna, ok? Agora vamos aqui para a VM2. VM2 vai ter apenas um único adaptador de rede, então nós viemos aqui, habilitamos essa placa de rede e colocamos ela como rede interna e o mesmo nome da rede interna em que o adaptador ETH1 do nosso servidor está conectado, no caso também Intnet. A VM3, a mesma coisa da VM2, habilitamos a placa de rede adaptador, rede interna, nome Intnet. Adaptador 4 e 5, máquinas virtuais 4 e 5 também seguirão a mesma lógica, né? Novamente, rede, habilitar a placa de rede, conectado à rede interna, nome da rede interna, Intnet. Não esqueçam de estar clicando aqui para resetar o MAC, viu pessoal? É muito importante isso, porque senão as máquinas não vão conseguir se comunicar entre si, vai estar dando conflito de MAC, ok? Então, agora vamos ver aqui
A segunda parte, configurar a rede interna em cada VM, já fizemos isso. Agora vamos configurar as interfaces de rede em cada VM. Para isso nós temos que iniciar as VMs e acessar as configurações do sistema operacional de cada uma. Vamos começar primeiro com o servidor. Vemos aqui no nosso servidor, clicamos em iniciar. Vou selecionar aqui o modo escalonado, ok? E vamos lá, o nosso servidor está iniciando. Desabilitar aqui algumas eventuais mensagens do VirtualBox. Lembrando que aqui nós temos o Debian JS em modo texto instalado. Ok, eu vou logar aqui com o meu usuário, root, a minha senha 12345. E ok, logamos no servidor em modo root. Agora, como é que nós acessamos a configuração de endereço de rede no nosso servidor? Acessamos através de um arquivo. Vamos abrir esse arquivo aqui utilizando o editor de texto Nano. Esse arquivo está localizado em etc network interfaces. Nós temos aqui o nosso arquivo, ok? Onde nós temos as interfaces de rede que estão configuradas. A primeira interface de rede que nós podemos ver aqui é a loopback, ou seja, a interface de rede que vai ser responsável pela comunicação interna entre os processos desta máquina. Nós temos aqui a interface loopback. A outra interface que nós temos é a interface LAN, que como mostrado anteriormente, é configurada por meio de DHCP, fazendo NAT com a rede da máquina real. Nós temos aqui o ETH0, ou seja, sempre que a máquina for startada, nós utilizaremos aí, será atribuído o IP para essa máquina, um endereço, né? Endereço de rede dinâmico. Definimos aqui a interface ETH0 do tipo INET como sendo DHCP. Ok, agora essa interface de rede aqui que é a que justamente importa para nós, né? Que seria a interface da rede interna. Essa interface de rede interna aqui, que foi intitulada ETH1, como vimos na nossa topologia, e ela está configurada de forma estática, como vocês podem ver aqui nessa linha estética. De forma que nós configuramos aqui o endereço de IP dela como sendo 92.168.10.21, que também foi especificado na topologia. Eu posso mostrar de novo para vocês aqui. Aqui, ó, o 92.168.10.21 é TH1, ok? Vamos voltar novamente. A máscara de subrede 255.255.0, que é uma máscara típica aí de uma subrede de classe C. Nós temos aqui a rede, o 92.168.10.0 e o broadcast, 92.168.10.255. Fazendo isso, essas configurações vocês terão que digitar isso de forma manual, viu pessoal? Aí para quem não tem essa configuração. Fazendo isso, depois basta pressionar Ctrl O, clicar Enter e pronto, o seu arquivo já está salvo. Agora nós podemos visualizar os adaptadores de rede que existem aqui. Digitando o comando ifconfig, nós poderemos visualizar os adaptadores de rede. Nós temos o ETH0, ETH1 e loopback. Pessoal, tem uma coisa interessante que após vocês terem configurado o adaptador de rede de vocês, após vocês terem salvo aquele arquivo, né, modificado, é interessante que vocês resetem o serviço de rede. O serviço de rede da máquina de vocês. Como é que é feito isso? Service, Network, Restart. Fazendo isso, vocês estarão restartando o serviço de rede de vocês. Para quê? Para que vocês consigam visualizar essas informações atualizadas após ter modificado aquele arquivo, ok? Então, depois disso, nós já temos aqui a interface de rede configurada na minha máquina servidor, ok? Agora eu posso até desligar aqui a máquina servidor. Opa.
E agora vamos para a máquina cliente. Vamos agora para a máquina cliente, ok? Eu vou fazer para uma máquina cliente. Vocês vão ver como a configuração é fácil, porque é modo gráfico, e também vou conseguir aplicar nas outras facilmente, ok? Aqui eu estou fazendo na VM02, que no meu caso vai ser essa máquina aqui, ó, vai ser a primeira máquina da zona da ADM, que terá o IP 192.168.10.1, ok? Então vamos lá, vamos configurar nessa máquina aqui. Como é que eu faço para configurar a interface de rede? Primeira coisa, apertamos no botão iniciar, digitamos central de rede e compartilhamento. Após feito isso, nós temos aqui exibir as redes ativas. Nós temos as redes ativas. Tipo de acesso e conexões. Nós temos aqui a conexão local. Clicando em conexão local, aparecerá o status da conexão local. Após isso, vocês vão clicar em propriedades e vão vir nessa aba aqui, ó, os itens utilizados por esta conexão. Vão selecionar o item protocolo TCP/IP versão 4, clicar em propriedades e aqui nós temos as propriedades desse item, né? Para facilitar aqui, eu vou ativar a visualização em modo escalonado novamente, para vocês verem. Aqui nós temos, ó, usar o seguinte, aí só foi marcado aqui, ó, usar o seguinte endereço IP. Colocamos o endereço IP, o 92.168.10.1, colocamos a máscara de subrede, o gateway padrão, que no nosso caso é o IP do servidor, que nós configuramos agora há pouco, e utilizamos aqui um DNS da Google como DNS padrão, beleza? Aí depois disso é só dar OK, fechar. E é interessante aqui, pessoal, que vocês possam estar reiniciando a máquina de vocês após aplicar a configuração, ok? Para poder efetivar essas configurações. Então no Windows 7 é relativamente mais simples de configurar, até porque é um sistema que trabalha com modo gráfico. Então é basicamente isso, viu, pessoal, a configuração. Aí para as outras máquinas vocês podem estar fazendo. Por exemplo, ó, essa máquina que eu configurei agora, ela tem o IP 92.168.10.1. Já a outra máquina vai ter o 10.2, isso da zona de administração, né? Obedecendo sempre esse intervalo de IPs. Ó. Nós temos que a zona de administração vai do 92.168.10.1 ao 10.10. Então eu tenho aí 10 tipos, 10 IPs diferentes que podem ser atribuídos para a zona de administração. E para a zona de tecnologia de informação, também temos duas VMs, o 92.168.10.11 e 10.12. Como todas elas rodam Windows 7, vocês podem estar configurando como explicado no passo anterior. Estando sempre dentro dessa faixa etária de IPs definidos para a zona de tecnologia de informação, 92.168.10.11 até o 20, ok? Esta aqui foi a parte de configuração do ambiente virtual. Agora o que é que nós vamos fazer após isso? Vamos testar essas configurações enviando pings para cada uma das redes, ok? Então o que é que eu vou estar fazendo agora aqui? Vou estar startando a máquina do servidor, inicializando aqui a máquina do servidor, colocar aqui em modo escalonado, ok? E vou estar startando as outras máquinas virtuais aqui que já estão configuradas, né? É muita máquina virtual, viu, pessoal? Vocês têm que ter cuidado só na hora de configurar, de colocar um tamanho de memória que vocês consigam aí gerenciar isso, ok? Que não fique muito pesado na máquina real de vocês, certo? Ou então, se vocês quiserem fazer com uma máquina virtual, também vai funcionar, né? Com duas máquinas virtuais apenas, uma para a zona de administração e outra para a zona da tecnologia, também funciona, viu, pessoal? Então, aqui nós temos a máquina virtual do servidor. E eu vou pegar aqui uma máquina virtual cliente qualquer. Vou pegar a primeira máquina virtual cliente. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar pingar para essa máquina. Vou digitar aqui. Ping 192.168.10.1. Ok? Então pinguei, cliquei Enter. Vocês estão vendo aqui que os
segmentos do protocolo ICMP, que é o famoso ping, estão indo e voltando, né? Então está funcionando, está pingando para essa máquina. Vamos testar agora aqui para o 10.2. Também está pingando para a máquina 10.2. Vamos testar aqui para o 10.11. Também está funcionando. E para o 10.12, ok? Também funciona. Tem uma coisa interessante aqui que eu percebi, que essa versão do Windows 7 que eu estou utilizando, ela costuma bloquear, ela estava bloqueando os pings. O que é que eu fiz aqui para poder desbloquear esses pings? Vamos alterar aqui para modo escalonado. Eu vim aqui em Firewall do Windows com segurança avançada, ok? Menu iniciar, digitei Firewall do Windows com segurança avançada. Eu tenho aqui regra de entrada. Nas regras de entrada, nós temos aqui umas regras, que são essas regras aqui exatamente. Compartilhamento de arquivo impressora, solicitação de eco, ICMP v4 e ICMP v6. Eu selecionei todas essas regras e cliquei aqui, ó, habilitar regras. Estavam desabilitadas dessa maneira. Eu cliquei em habilitar e aí eu pude enviar pings para essa rede, ok? Para essa máquina em específico. Agora vamos tentar pingar para o servidor. Ping 192.168.10.21. Ok, estamos pingando para o servidor aqui. Vamos tentar pingar para outra máquina que também está dentro da rede. Para a máquina 10.1. Também funcionou. Vamos tentar pingar para a máquina 10.2. Também funcionou, ok? Então, vocês estão vendo aqui que os pings estão funcionando, certo? Ok, pessoal? Então, já testamos as configurações que viu de ping. E agora falaremos um pouquinho sobre Firewall e ptables, ok? Mas eu vou deixar para o próximo encontro. Beleza, pessoal? Até lá!